Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Prezados, nesta manhã, eu quero dialogar com vocês teologicamente, no nosso canal, sobre um tema de grande significância, de grande importância, de grande ressalte, que é justamente nós considerarmos as diversidades teológicas que ocorreram dentro do contexto da história da igreja. Desde o momento em que a reforma é proclamada, tá? Em 1517, nós vamos ter início não só na religião, na igreja, mas também um pouco até fora do contexto do cristianismo, dentro do aspecto cultural, social e acadêmico, um período de efervescência do racionalismo, da intelectualidade, que até podemos considerar que do século XV até o século XVII, esse período é o período em que, ao ápice, a evidenciação do iluminismo nasce, cresce, se desenvolve e cria suas raízes e deixa seus legados. É um período que é denominado de idade da razão, porque o racionalismo está em ênfase, está em pauta, está em destaque, está sendo uma absorção total por parte da sociedade, por parte dos, vamos dizer assim, articuladores acadêmicos e da própria dos próprios mentores da sociedade, os sociólogos, filósofos, o período do racionalismo, o período em que a intelectualidade, a promoção do saber, a articulação da ciência está sendo, vamos dizer assim, o principal fator mobilizador da sociedade, o principal fator mobilizador da sociedade. E é nesse momento que então, no contexto cristianismo, está a reforma protestante dando seus primeiros passos. Digo primeiros passos porque quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele proclama a reforma protestante, claro que ali inicia o debate, ali inicia o diálogo, ali inicia o confronto, ali inicia o embate direto contra o sistema teológico contrário, adverso ao contexto canônico escriturístico do catolicismo. Catolicismo que vivenciava um domínio estatal, um domínio religioso e que oprimia totalmente as massas populares com as suas propostas teológicas, totalmente com o intuito de domínio e subjugação dos povos. Então Martinho Lutero vem com aquela proposta, vem com aquele empenho, vem com aquela luta e proclama, na sua discordância total, na sua aversão total contra a prática das indulgências, contra a prática de desvios teológicos e até de outras ações que estavam ocorrendo dentro da Igreja Católica e do catolicismo. Ele vem, como ele está sendo um próprio monge, um próprio padre, um próprio frei,
e proclama a reforma protestante, se tornando um reformador, e aí ali inicia já as diversidades teológicas. E as diversidades teológicas, já logo nos primeiros anos da reforma protestante, vão ser algo natural. Dentro até do próprio movimento da reforma vai ter ideias e propostas e exegeses e visões e percepções diferentes entre os reformadores. E quero aqui ressaltar que eles não eram leigos. Eles eram doutores, eram acadêmicos, eram intelectuais e estavam dentro de um momento, de um período, como eu já falei, do racionalismo. Que a intelectualidade estava em evidência e eles não estavam abaixo, estavam no mesmo nível. Martinho Lutero era um doutor, né, que tinha uma formação não só de um doutorado, mas de uma vivência acadêmica como docente da própria faculdade, da própria instituição de Wittenberg, né? Tínhamos ali também o próprio Calvino, né, que podemos colocar aqui como companheiro mais próximo desses primeiros anos de reforma protestante. Depois tínhamos o William Tyndale, tínhamos o próprio Melanchthon, né? O Melanchthon, né? Também de grande influência. Tínhamos mais anteriormente, um pouco antes ainda, a pessoa de Wycliffe, tá? Então, claro que esses homens eram articuladores, eram defensores, apologetas das suas convicções de crença, de fé, de cristianismo, de reforma protestante, porém, eles tinham um mérito acadêmico, intelectual, expressivo, e em algum momento, em algum quesito eclesiológico, teológico, administrativo, poderiam ter dentro de algumas questões de visões e percepções discordâncias, e havia discordâncias, né? Lutero tinha suas posições, Zwinglio tinha suas posições, Tyndale tinha suas posições, Calvino tinha suas posições, e todas essas posições e até diversidades traziam um contributo e acrescentavam na construção teológica desse período de nascimento da Reforma Protestante e de construção da teologia protestante, da construção da teologia oriunda da Reforma e dentro do contexto Reforma. Uma teologia canônica, uma teologia como sendo canônica, automaticamente prezando por uma hermenêutica e uma exegese que seja fidedigna e comprometida com o texto sagrado na sua literalidade e integralidade. E trabalhando com o texto sagrado, lhe relacionando ao contexto não só eclesiológico, sociológico, filosófico, mas principalmente olhando para frente, para construir todo um contexto de igreja reformada, todo um contexto de reforma protestante, todo um contexto de protestantismo que viesse a não só nascer, mas permanecer e gerar novos ramos, novas propostas dentro da reforma, dentro do protestantismo, e dar a sua continuidade e expandir o legado de Lutero,
o legado de Tyndall, o legado de Wycliffe, o legado de Melanchthon e o legado de todos os que estavam ali envolvidos, caminhando junto com Martinho Lutero. E isso me faz lembrar Atos Apóstolos, quando no momento histórico de nascimento do cristianismo, né, vai haver embates entre Pedro e Paulo, como o contexto da circuncisão, que mais tarde veio até ser pensado e mentalizado que esse embate foi um embate que nós poderíamos dar um título da verdade do Evangelho, ou a verdade que propunha o Evangelho, que era a transformação interior, não exterior, relacionando isso com a circuncisão, e depois embates entre o próprio Paulo e Tiago, que não quer dizer que estavam inimigos, que estavam contrários totalmente em todo um contexto de vida, que não se comunicavam, não se relacionavam, que não trabalhavam pela mesma causa. Não, não era isso. O confronto era um confronto teológico, o confronto era de diversidade de ideias, de visões, de propostas teológicas, que contribuiu, que acrescentou, que serviu para ampliação teológica, para ampliação escriturística, para a construção de um arcabouço de um pensamento religioso, até de uma sociologia da religião, de uma filosofia da religião dentro do contexto acadêmico. Essas diversidades, elas tornaram-se ou constituíram-se o pluralismo religioso, dentro não no sentido de denominações, mas no sentido de propostas, no sentido de teologias, no sentido de percepções, no sentido de cosmovisões. É nesse aspecto que é preciso ser pensado, repensado e se, vamos dizer assim, e se aceitar, se constituir-se dentro do mundo, transitar do trânsito teológico, que existem diversidades. Porém, é preciso compreender que a diversidade não pode ir além do cânon. A diversidade não pode confrontar o próprio cânon. E a diversidade não pode banir as doutrinas fundamentais do cânon. E quando eu falo banir, é descentralizá-las, desconstruí-las, desfragmentá-las, ou até exaurir os seus pontos e elementos centrais e ir inserindo, incutindo, alinhando outros fatores e elementos para substituir os que foram tirados, que são os centrais, que são os reais, que são os inspirados, que são os fatores fundamentais, centrais, elementares, basilares da doutrina canônica, escriturística, bíblica, que é o fundamento, a base da teologia sistemática e o nortear da teologia bíblica e o conduzir da teologia histórica. Então é isso que nós precisamos compreender, que diversidades teológicas existem, mas elas não podem ir além do cânon e não podem destruir os elementos, os fundamentos e os centros do cânon teológico e do que é proposto pelas Sagradas Escrituras através da revelação que Deus concedeu aos seus agiógrafos, ou seja, os escritores sagrados que escreveram os 66 livros do cânon sagrado, 39 do Antigo e 27 do Novo. Portanto,
É preciso compreender, é preciso vivenciar, aceitar o diálogo, aceitar a dialética, o confronto de ideias. Mas esse confronto não pode ser um confronto descortinador e desconstruidor dos elementos fundamentais e basilares da teologia bíblica, canônica, que está arraigada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. E era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Obrigado a todos.